dia, alunos do segundo ano. Aqui é a professora Bárbara e vou apresentar para vocês uma matéria chamada permutação simples. Para saber permutação, vocês tinham que ter noção de fatorial. Como vocês aprenderam a matéria, né, na semana passada, é uma matéria tranquila, que vocês vão aprender anagramas. Então, através disso, vocês têm que aprender permutação, ok? Primeiramente, vamos ver o que é permutação. Permutação é qualquer grupo ordenado de N elementos distintos, N elementos diferentes. Por exemplo, permutando os 3 elementos diferentes, distintos, de A igual a X, Y e Z, por exemplo, nós temos que nós podemos permutar. Permutar significa troca, pessoal, a troca de elementos. Então, primeiro, nós temos x, y e z. Ou eu posso colocar x, z e y, ou seja, eu troquei aqui no lugar do y, eu coloquei o z, né? Outra forma que eu posso permutar, olha só, y, x e z. Ou eu posso colocar y, z e x. Posso colocar também x ou z, x e z, y, x. Então, essas são as 6 maneiras de permutação que eu posso fazer com os elementos x, y e z, né? Então, nós obtemos 6 permutações simples. Para o cálculo do número de permutações simples, nós usamos o Pn, n fatorial. Por que nós usamos n fatorial? Pessoal, já pensou se vocês fazer a permutação de elementos que possuem grande quantidade de número de elementos? Então, nós usamos o fatorial para ficar mais fácil. Então, fatorial não é nada mais que você multiplicar, né? Multiplicar n vezes o seu consecutivo e assim por diante. Aqui, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente. N vezes n menos 3 vezes n menos 4 e assim por diante. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos para que vocês utilizem os casos, por exemplo, como os anagramas. Olha um exemplo. A maioria desses exemplos de permutações é nos casos de anagramas. Anagramas é a troca de letras de uma palavra. Quantas maneiras que eu posso fazer essa troca, né, pessoal? Então, olha só. Exemplo 1. Calcule o número de anagramas da palavra lápis. Se vocês observarem, lápis possui quantas letras? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de quantas maneiras eu posso fazer essa permutação? Essa permutação das letras, ó. Então, como a palavra lápis tem 5 letras, então no lugar do N, que seria aqui, ó, PN, vai ser P5, porque tem 5 letras. Então, você vai fazer 5 fatorial. E como eu ensinei para vocês que fatorial você tem que fazer o produto dos seus números consecutivos, né? Então, 5 de forma decrescente, é claro, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou possuir quantos anagramas? A palavra lápis? 120 anagramas. Já pensou se vocês tivessem que fazer todos eles, gente, né? Seria complicado, né? Então, vamos para o exemplo 2. Considerar a palavra dilema e determinar, letra A, o número total de anagramas. Como a palavra dilema ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o total de anagramas seria P6, ou seja, 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a palavra anagrama ou a palavra dilema possui 720 anagramas. Agora, olha bem os exemplos. Letra B, o número de anagramas que começam com a letra D. Então, ó, sempre no começo aqui vai ter a letra D, pessoal. Por isso que a professora fixou a letra D aqui no começo. Então, sobrou quantas letras da palavra dilema?
eu tiro essa letra aqui, porque aqui sempre vai ter a letra D no começo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é P5, ou seja, eu vou fazer a troca apenas desses 5 elementos aqui. A letra D aqui eu não vou mexer, tá? Então, 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, possui 120 anagramas. Letra C, o número de anagramas que começam com a letra D e terminam com a letra A. Olha só, começam com a letra D e terminam com a letra A. Então, na palavra dilema, se essa começa com a letra, sempre tem que começar com a letra D e essa tem que terminar com a letra A. Vão sobrar quantos elementos aqui entre eles? 4. Então, vocês vão fazer apenas a troca desses elementos aqui. Por isso que fica P4, ou seja, 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que são 24 anagramas. Letra D. O número de anagramas que começam com vogal. Se vocês observarem, a palavra dilema possui 3 vogais. Então, sempre vai começar com uma vogal aqui no meio, ou no começo. Se vai começar com a palavra ou com a letra vogal aqui, nós aqui vamos sobrar quantas letras? Ó, uma, que é dilema, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Então, sempre o começo vai ter a letra, a vogal aqui no começo. Então, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer o P5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120. Mas vocês têm que lembrar que vocês têm 3 vogais. Então, vocês têm que pegar esse 120 e multiplicar por 3. 120 vezes 3 são 360 anagramas. Ou seja, você primeiro vai fazer com a letra I, aqui, e a troca desses todos aqui. Depois com a letra E, e a troca de todos esses elementos. E depois com a letra A, e a troca desses todos os elementos. Então, no total, vai possuir quantos anagramas? 360 anagramas, tá? Bom, permutação é uma matéria bem simples, é isso, pessoal. Então, vocês têm que sempre observar se a palavra, se ele pediu que começa com a vogal, consoante, e assim sucessivamente. Então, a professora vai dar alguns exercícios para que vocês façam aqui, por exemplo, ó, da palavra livro, letra A, quantos anagramas podemos formar? Né? Letra B, quantos são os anagramas que começam com vogal? Ou seja, no começo sempre tem que ter a vogal. Tem o último exemplo que eu fiz agora. Letra C, quantos são os anagramas que começam com consoante? Em vez de fazer com a vogal, agora seria com a consoante, viu, pessoal? Número 2, da palavra adesivo. Letra A, quantos anagramas podemos formar com as letras S e I juntas e nessa ordem? Ó, gente, essa SI aqui vai tornar uma única letra, entendeu? É isso que ele quis dizer, ó. Quantos anagramas podemos formar com as letras S e I juntas e nessa ordem? Ou seja, elas vão ficar juntas, se tornar uma única letra. Então, quantos anagramas que eu vou possuir? Tá bom? Letra B. Quantos são os anagramas da palavra adesivo que começam com a letra D e terminam com a letra V? Eu tenho que colocar o D, como aquele exemplo eu passei para vocês. Coloco o D no início e a letra V no final. Número 3. Quantos anagramas da palavra FUVEST possui as vogais juntas? Então, eu tenho que colocar as vogais juntas. Ou seja, ela vai tornar uma única letra. Então, presta bem atenção na interpretação, pessoal. Número 4. De quantos modos 6 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras em fila? Número 5. Obter o número de anagramas formados com as letras da palavra república, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições, né?
É isso, eu vou deixar vocês pensarem. Ó. Obter um número de anagramas formadas com as letras das palavras república, nos quais as vogais se mantêm nas suas respectivas posições. Número 6. O número de anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam com vogal, gente. Tem que começar e terminar com vogal. Número 7. Quanto aos anagramas da palavra enigma, sejam as afirmações. Primeira, o número total dele é 720? Será que é verdadeiro? Número 2, o número dos que terminam com a letra A, é 25? Ou seja, sempre mantendo a letra A fixo na última letra, né? Será que é 25? Terceiro, os números dos que começam com em é 24? Assinale a alternativa correta. Letra A, só a afirmação 1 é verdadeira? B, a afirmação 2 é verdadeira? C, só a afirmação 3 é verdadeira? D, as afirmações 1 e 2 são verdadeiras? Ou E, as afirmações 1 e 3 são verdadeiras? Bom, pessoal, esses são os exercícios, vamos fazer, tá? Praticar em casa. Sexta-feira terá uma live, né, para mais fixação do conteúdo. A professora vai estar corrigindo essas atividades com vocês na live e também para tirar dúvida. Ok? Um abraço, até mais.